Ô Caio, vendo os últimos acontecimentos do nosso país, me dá um grande desânimo e imensa tristeza. Eu fico pensando se realmente o nosso país poderá ser melhor um dia. É uma mulher que escreve. Eu gostaria de me ingressar na política, mas penso que se realmente poderia fazer a diferença em meio a tanta sujeira, ganância e arrogância. Você acha que eu devo seguir esse caminho, cara? Se ela tiver isso como uma certeza no coração e se dedicar a preparar-se para não chegar apenas na base do populismo, do eu conheço muita gente, ou vou procurar os pastores para ver se me apoiam. Se ela evitar isso e ela for uma cidadã no meio da cidadania, trabalhando com a população, sem se tornar jamais uma política evangélica, sendo no máximo uma cristã na política, porque a grande tragédia é que os evangélicos só elegem políticos evangélicos, são despachantes de interesses de igreja, são esses corruptos que estão aí nessa cambada evangélica no Congresso. São despachantes. Raramente você vê um cristão na política. A maioria deles entra na política para ocupar espaço religioso dentro dos fóruns políticos. Só isso. São lobistas de igreja. E aí vira essa calamidade, que não vai melhorar nada nem coisa alguma. Agora, se ela quiser fazer o caminho de uma cidadã cristã que faz política do ponto de vista do que deva ser, ou seja, fazer política em nome do homem e não em nome de Deus, deixar Deus fora da política. Política, a gente está na democracia, o governo do povo. Deixa Deus ser soberano sobre tudo e sobre todos. Ele não precisa de advocacia nem de lobistas para defender a causa dele. Agora, se você vai lá e você é cristão, vai em nome do homem, vai em nome da sua consciência, vai em nome das melhores razões para advogar as melhores causas, mas não vai em nome de Deus, não vá fazendo teocracia, não vá com o inferno na boca, não vá com maldições contra ninguém, não amaldiçoe o diferente, não chame o que não concorda com você de ímpio nem de pagão. Aí tem que acabar toda essa história. O cara tem que entrar ali como um ser humano normal, que se preparou, preferência estude ciência política, não estou dizendo que tem que fazer faculdade, mestrado, pós-graduação, se já tiver melhor, mas num cursos básicos de compreensão de ciência política, de ciência econômica, de sociologia, de compreensão dos fenômenos sociais e da história mínima da nossa democracia. A pessoa tem que saber minimamente. E tem que ter um envolvimento com as comunidades reais da sociedade onde ela serve. Ela tem que não cair de paraquedas. Porque essa história de dizer, eu quero fazer a diferença, e sai de pastor em pastor pedindo apoio, depois é eleita e fica sequestrada como lobista dos interesses mais nojentos, mais medíocres e às vezes imorais e indecentes de boa parte desses líderes que elegem essas pessoas para controlá-las lá dentro. Aí, pelo amor de Deus, não entre, não faça isso, porque a gente não precisa de mais porcaria na casa ali. Só se for gente com essa mentalidade, onde a fé está dentro de ti. Mas você não chega lá em nome da fé. Cada discurso que faz tem que citar da Bíblia. É patético. Ficam se escondendo atrás de Deus, não tem argumento, então citam um texto. Poxa, por que você não prova o seu argumento argumentando? Por que tem que citar um texto bíblico que às vezes não tem nada a ver com a lógica de nenhum argumento? Só para o cara ver se faz ouvir, ou pelo menos se os que estão assistindo a fala dele, evangélicos, quase todos alienados e ignorantes, se convencem de que ele foi o único que falou a verdade ali, porque citou um texto fora do contexto,
sem aplicação para nada, falando apenas com o públicozinho dele de boletim de igreja. Aí não, aí fiquem fora. Deus nos livre dessa moçada toda. Quanto mais gente assim não entrar, melhor. E quanto mais gente normal, que tenha compromisso com a sociedade e que não chega ali em nome de ter sido cantor gospel, cantora gospel, evangelista pentecostal, um bando de populistas burros, ignorantes, mente atrasada, a serviço das causas mais medonhas que se podia apresentar. Aí, por favor, fiquem fora. Mas se alguém puder ser diferente, ajude, para não se cumprir o apólogo de Jotão. Apólogo de Jotão. Jotão, lá em Juízes, creio que no capítulo 5 de Juízes, quando se diz que mataram a descendência de Gideão e sobrou só um filho dele. E o cara que matou queria governar sobre os outros. E acabou governando. Então o que escapou, o filho de Gideão que escapou, chamado Jotão, fez um apólogo. E o apólogo era o seguinte: ele dizia que dentre as árvores da floresta, as melhores foram convidadas para governar a floresta. Chamaram a figueira, a videira, algumas árvores ali, azeitona, alguma dessas oliveira mediterrâneas do lugar. Mas aí cada uma delas foi se escusando. Uma disse: não vou deixar o meu vinho delicioso para perder tempo na floresta. A outra, o figo, disse: eu não vou deixar minha doçura para perder tempo com a floresta. Não é? A azeitona disse: eu não vou abandonar o meu azeite para perder tempo com a floresta. E assim, os mais nobres se escusaram. Aí o espinheiro falou: tem ninguém não, eu governo. Tô nessa aí. Então, os seres humanos mais nobres deste país ficam se escusando. Se escusando por quê? Porque aquela é uma casa de bandidos. Mas enquanto não entrarem pessoas com outro caráter lá, será sempre uma casa de bandidos. E enquanto isso, os espinheiros vão nos governando. E os melhores seres humanos dizem: não, eu posso correr o risco de me machucar, de me corromper, não vou não. Agora, se houver gente de caráter e com nobreza, pelo amor de Deus, não fuja, meu amigo, porque se você fugir, os espinheiros governarão para sempre. E numa democracia é direito seu e direito de qualquer cidadão pleitear, buscar e candidatar-se e tentar representar da melhor maneira possível as convicções que ele entende que representa e as pessoas que nele se fizeram representar. Não há nada demais nisso, é normal que seja assim. Eu só espero que a sua consciência seja maior do que a corrupção que está instalada à nossa volta, que é altamente perniciosa. Aí, nesse sentido, eu já vi um monte de gente que chegou bem intencionada e não sobreviveu 2 anos. Eu espero que não seja jamais o seu caso. Tá bom? E aí, brother? Caio, você apontou na história da sua convivência no mundo político, qual o principal fator de, vamos dizer a palavra aqui, corrupcente do ser humano? Ele é poder ou é dinheiro? Depende do cara. Depende do cara. O que seduz mais? Depende do indivíduo. Tem gente aí que quer fama antes de tudo, fama seguida de influência, poder. Tá. E outros não. Outros querem antes de tudo dinheiro. Porque com dinheiro eles controlam os ricos e famosos. E podem ficar nos bastidores enquanto outros fazem o trabalho para eles. E tem aqueles para quem o dinheiro é pouco importante desde que eles sintam que eles ganharam influência e significação social e visibilização. Então,
As pessoas são corrompidas no ambiente político pelos caminhos e pelos modos mais diversos. No fim, dinheiro sempre estará presente. Para uns vem em primeiro lugar, para outros é consequência, para outros é uma coisa que vai acontecer como um meio para eles atingirem o fim supremo. O fim supremo deles é manterem o poder deles, ou a ideologia deles, ou seja lá o que for. Mas nada disso muda o fato de que o processo é corruptor e é corrompido, tanto faz. As pessoas acham que só dinheiro corrompe, ambição corrompe, apego à fama corrompe. Quando não corrompe a tua conta bancária, corrompe a tua alma, teu coração, te estraga, arruína teu caráter. Você faz qualquer negócio para ficar naquela posição, naquela situação. Dá apoio na direção que vem. Às vezes o cara nem está dizendo que você tem que me dar tanto. O cara só está dizendo que você tem que me botar e me manter no lugar tal. Então são muitas as variáveis. Agora a natureza humana é corrompida, de todos nós. Se a gente não se vigia todos os dias, todos nós somos corruptíveis. Só tem gente que se corrompe mais facilmente com algumas coisas, outras com outras. Nem todo mundo se corrompe com as mesmas coisas de início. Mas todos nós somos corruptíveis. Por isso ninguém pode ter liberdade total, a gente tem que ter referências pelas quais a gente se oriente, se referencie, é claro. A gente precisa ter referências superiores, a gente precisa da lei, a gente precisa de regimentos, a gente precisa de indicativos. São poucos os que caminham sobriamente, só com a consciência. A maioria precisa de indicativos muito claros, senão o processo de corrupção é acelerado. Tem que haver os elementos de fiscalização, coibição, vigilância, impedimentos, controles, validações, porque deixar o cara sozinho, ele se corrompe. A alma humana é uma miséria. A sobrevivência da espécie humana no mundo é um milagre. 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 Porque nossa inteligência é suicida. É suicida. É uma inteligência malandra na direção do que mata. E aí, Bruno? É isso aí. Outra coisa, uma outra pergunta aqui, Caio. Baseado no Salmo 37 que você leu, você já viu na sua vida, na sua caminhada, independente de ser figura pública, tá? No meio, assim, de pessoas próximas a você, gente que foi no ápice do poder e caiu totalmente. Centenas, amigos. E rápido. Por conta dessa volúpia. Dessa volúpia citada no Salmo. Por causa desse espírito aí. Desse espírito. Acerca do qual o Salmo diz que ele não te habite. Eu vi muita gente boa. Isso não dá só em cara que passou a vida maquinando mal. Não dá em quem está predispostamente não. Isso pode pegar um cara que era legal pra caramba. Isso aí. Um cara bacana. Generoso, carinhoso, meigo. De repente ele começa a ter acesso. Acesso a gente importante, acesso a dinheiro, acesso a poder, vai ficando embevecido, encantado, canto da sereia o apaixona, ele muda o seu destino, o seu trajeto, ele aporta naquele porto como Prometeus, e quando ele vê, ele já está lá dentro do negócio. Todo invadido pelo que ele nunca pensou que iria dominá-lo. E é muito sutil. Muito sutil. É como o primeiro convite para a corrupção que um homem honesto receba. Ele leva um susto danado. Mas se ele receber o segundo, o terceiro, o quarto... Já começa, né? Ele já começa a não se assustar tanto. Até que, quem sabe, um dia
ele apertado financeiramente, com dificuldades, hoje tem aquilo, alguém chega e diga alguma coisa a ele, tipo, me ajuda nisso, 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 com as influências que você tem, Facilita que aqui. eu pago para você esse débito que você tem aqui. Aí o cara fica naquela angústia enorme, mas não. Aí ele começa a arranjar as razões, as justificações para fazer. A coisa que ele vai proteger, o que ele vai preservar, o próprio trabalho com o qual ele se afadigou tantos anos, a família. Ele arranja 1000 razões para justificar aquela primeira corrupção. Ele chega até a romantizar. Sim, ele chega até... Alguns chegam a dizer, foi mesmo estranho, heterodoxo, mas foi um livramento de Deus para minha vida. Aquela corrupçãozinha. Aí começa devagar e vem outra heterodoxia de Deus. Quando o cara quando o cara nota, ele já está praticando aquilo com naturalidade, orando pelo corruptor. O senhor recebe o dinheiro como a gente viu aqui em Brasília, conta e agora vamos agradecer. Sim, o pessoal da corrupção. Da cueca. Vai agradecer ao Senhor o grande livramento que o Senhor nos deu. Rapaz, a alma humana tem esse poder de botar Deus em tudo para tentar justificar os piores pecados. Vem IVTV, o canal é você.